Oi gente, eu sou a Max, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu tô começando agora o meu segundo semestre de artes visuais, coisas que eu aprendi, as matérias que eu tive. Quando eu estava no sofrimento do vestibular, da vida de vestibulanda, eu fiquei muito em dúvida do meu curso, eu fiquei pensando muito se eu ia pra design, pra artes visuais, audiovisual, cinema. E eu acho que o que mais me ajudou foi achar alguns blogs, alguns criadores que traziam desses assuntos. E eu achei muito pouca coisa, na realidade, principalmente sobre as provas. Mas hoje eu queria mostrar um pouquinho dos trabalhos que eu fiz e do que tanto eu aprendi nesse primeiro semestre e falar um pouquinho do que eu vou ter nesse segundo. No primeiro semestre eu tive 5 disciplinas, sendo 2 delas práticas, uma mista e 2 teóricas. Eu vou apresentando as disciplinas enquanto eu mostro os trabalhos para ficar mais fácil. Mas uma coisa que eu fiz esse ano foi fazer um sketchbook da faculdade, que na realidade é o meu sketchbook no geral. Quando eu comecei esse ano eu tava sem nenhum caderno, e aí eu comprei esse aqui. Ele é bem os basiquinhos, sabe? O papel dele não é ideal para sketchbook de jeito nenhum, mas eu queria ter um lugar que eu colocasse os trabalhos que eu gosto bastante. Não estão todos aqui, porque tinha alguns que não fazia muito sentido, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho disso aqui pra vocês também. Entrar nas matérias é um pouco confuso, porque normalmente ela tem uns nomes meio estranhos e você não sabe direito o que vai ser abordado. No primeiro semestre a gente não monta a nossa grade, mas depois do segundo você que monta tudo, se você quer trancar, se você quer puxar alguma. Nesse segundo semestre eu puxei uma matéria só, eu queria puxar outra, mas não rolou. O curso, ele é integral, o que é algo bem difícil, sabe? Você tem que parar um tempo da sua vida e dedicar só pra isso, tipo, não dá pra trabalhar. O que dá pra eu conseguir nesse meu tempo são estágios, que é um pouco complicado, principalmente no primeiro ano. Todos os estágios que eu vi são a partir do segundo, o que faz sentido, né? Mas enfim, tem algumas faculdades que tem o período só noturno ou diurno, matutino, mas a maioria que eu conheço é integral, então é um pouco... é algo que você tem que levar em consideração, eu acho. No segundo semestre, agora, eu vou ter 7 matérias, o que é uma carga um pouquinho mais pesada do que eu tive no primeiro, obviamente. Normalmente, as aulas práticas têm 4 horas, ou às vezes eles colocam como 2 aulas diferentes para a mesma coisa, um pouquinho confuso. E as teóricas têm 2, mas pode ter 4 também, varia, mas em média é mais ou menos isso. O que eu tive no primeiro semestre foi desenho 1, que é basicamente desenho de observação. E o professor apresentava algum artista mais específico, tipo, a gente vai falar desse cara aqui hoje. E aí ele trazia algumas obras do artista, trazia às vezes um documentário sobre, ou alguma coisa mais ampla, sem ser só o artista, tipo, o movimento, ou esses artistas, ou esse estilo, não sei o quê. Eu achei que faltou um pouquinho da parte, tipo, ensinar nessa matéria. Tipo, a gente não teve uma parte mais teórica, mesmo sendo uma disciplina prática, eu acho que a gente precisava de um fundamento, tipo, vamos ver perspectiva, uma coisa assim, entendeu? E o que a gente fazia era trabalho de observação, desenho de observação. A gente desenhou diversas coisas, vou mostrar aqui pra vocês agora, né? A gente fez modelo vivo, que eu acho que foi o mais legal. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre o modelo vivo, porque é uma experiência muito única, eu acho. Eu vou ter que censurar algumas coisas aqui por motivos de diretrizes. A gente também desenhou várias coisas de observação, né? Tipo prédios, a gente desenhou bastante coisa da faculdade. E também esse professor levou a gente no teatro desenhar modelo vivo também, mas sem nudez dessa vez. E foi uma experiência muito única, eu fiquei muito feliz de ter ido. Eu gravei um vlog aqui, mas eu não gostei muito desse vlog, então eu fingi que ele não existe. Eu tinha que comprar uma pasta, eu não comprei uma pasta, que é um pouquinho caro, uma pasta gigante. Mas o professor, eles sempre aconselham os materiais que você vai usar, ou então eles falam especificamente, tipo, não, vou querer que você traga isso aqui. O nosso professor sugeriu papel jornal A3, que é esse tamanho. É bem grande. Não gostei de trabalhar com papel jornal. E eu achei difícil. Eu acho que pra carvão, que foi o que ele sugeriu também, é algo que funciona, né?
mas não é minha praia. Ainda mais uma folha tão gigante. Eu vou tentar fazer em ordem do que a gente desenhou. Olha, gente, o tamanho dessa folha, minha mão, em comparação, né? Nesse dia ele falou pra gente desenhar algumas coisas da sala que você via. Eu desenhei minha amiga, esse bolinho e esse estojo. E eu desenhei com grafite, o que é muito difícil trabalhar com grafite nisso aqui. Depois a gente teve que desenhar alguma coisa fora da sala. Aí eu desenhei essa mocinha que tava pintando. E esse corredor que não ficou legal. Mas esse foi o primeiro dia. Aqui eu tentei usar outro material, fora o grafite. Eu usei lápis de cor pra dar uma diferenciada. Eu acho que ficou bem diferente, né? Mas com certeza não é um dos meus melhores trabalhos. Aqui a gente teve que desenhar a escada da faculdade. A gente teve que pegar 2 ângulos e o outro é esse aqui, né? Aí eu dividi a folha no meio, porque... porque sim. E é bem de observação mesmo. O professor aconselha que a gente não use borracha. Tipo, ele insiste bastante nisso. Então é bem complicado. Agora eu honestamente não sei mais a ordem. Mas aqui a gente teve que desenhar um circo. E aqui eu comecei a usar papel... não. Comecei a usar carvão. E foi bem esquisito. Foi a minha primeira vez usando assim, tipo, na vida. E eu acho que o meu carvão não tava muito legal. Então ele não ficou muito bom. Mas depois eu quis fazer uns detalhes em vermelho pra, sei lá, dar uma destacada, assim. Outro lugar que a gente teve que desenhar foi a cafeteria. Esse eu fiz bem às pressas. O professor também fala pra gente não tirar foto, pra gente fazer olhando mesmo. O que é bem difícil. Esse aqui eu acho que foi um dos que eu mais evoluí. Também pintei com carvão. Que é de uma parte da faculdade também. Mas, ai gente, não é minha praia, com certeza. Aí aqui eu fiz outro ângulo do mesmo lugar, né? São esses dois, aqui de baixo da rampa, aqui de cima. Tá vendo? Minha perspectiva não tá lá muitas coisas. Esse aqui, depois de uns treininhos de carvão, acho que deu uma melhorada, né? Que é a outra visão do circo, tem essa rede lá, eu desenhei essas meninas. Esses dois aqui eu dei uma cheatada, porque eu não tinha feito os trabalhos, aí eu tive que voltar lá e fazer. Só que eu não tinha papel, então eu desenhei nessas folhas menores mesmo, que eu tinha que desenhar dentro do circo algumas coisas. E eu acho que isso aqui foi o que diminuiu minha nota, porque são folhas menores e é outro material. Eu acho que talvez tenha, né, por isso que eu não tirei 10. Mas aqui tem esses holofotes, essas coisinhas do circo mesmo. Agora, esses aqui eu acho que é só de modelo vivo. Esse aqui eu já mostrei aqui, né? Que foi de quando a gente foi no teatro. Aí eu só tirei uns can do meu caderno, que não era obrigatório ir, mas eu quis deixar aqui de qualquer forma, né? Vai que eu ganhei uns pontinhos a mais. Esse dia foi muito legal. Aí eu fiz uma colagem, né? Porque não tinha ficado legal no papel que eu tinha usado. E aqui temos o modelo vivo. Vai estar bastante parte censurada, acredito eu. Então vou deixar a câmera mais paradinha. A gente fez 2 sessões de modelo vivo. Como eu falei, ainda pretendo trazer um vídeo falando mais disso. Mas a primeira sessão foi com uma modelo feminina. E na segunda foi um homem e uma mulher. A maioria das poses que a gente trabalhou foi de pouquíssimo tempo, 2, 3 minutos. Alguns desenhos têm anotação do tempo aí, então vocês podem dar uma olhada. Que com certeza foi muito desafiador, mas ajudou também a não ter vergonha, eu acho, porque eu achei que eu ia ficar com muita vergonha de estar vendo uma pessoa nua. Mas é mais tranquilo do que parece, eu juro. E como a gente não tinha muito tempo, nem dava pra raciocinar que tinha alguém nu, né? Então a gente só desenhava. Acho que foi mais tranquilo por conta disso. Eu usei muito dessa técnica que eu já falei aqui, de usar marca-texto e canetinha, ou até mesmo caneta, pra desenhar, pra fazer o rascunho e afins. Porque, que nem eu falei antes, o professor já tinha, né, dado a diquinha de não usem borracha. Mas como é um vício, né, usar borracha, eu não conseguia. Eu sempre queria apagar e deixar perfeito. Gente, artista tem esse negócio de perfeição, né? Um pouco chatinho.
E o que eu fazia era justamente usar as canetinhas, porque não tinha como apagar. Então, eu normalmente rascunhava bem rapidinho a forma, assim, o que eu via com a caneta ou marca-texto. Canetinha. E depois eu vinha com um lápis ou uma caneta, quando tinha tempo, né? Porque de 2 minutos, assim, não rolava. Acho que dá pra ver um pouquinho o desenho, as diferenças, assim. E depois eu vinha com outra cor ou alguma coisa assim, deixando menos abstrato, acredito eu. Eu acho que foi uma experiência muito legal, eu nunca tinha feito antes, que nem eu falei. Eu já fiz modelo vivo várias vezes, só que com roupas. Mas eu acho que me ajudou muito desenhar o corpo inteiro, assim. Normalmente a gente fica meio preso, ai, vou desenhar só busto, ai, não vou desenhar perna porque eu tenho dificuldade. E eu acho que esse desafio aí me ajudou a evoluir bastante. Eu gostaria muito de fazer de novo. A matéria prática que eu tive foi Fundamentos da Linguagem Bidimensional. Tá vendo? Tem uns nomes meio esquisitos que você não sabe muito do que se trata. Essa matéria é prática. E basicamente, falando bem por cima, assim, resumindo bastante, era uma aula de gouache e teoria das cores. Mais especificamente, a gente usou essa da Art Tools. Eu nunca tinha mexido com gouache antes, fora as escolares, assim, sabe? As bem basiquinhas. Eu tô muito acostumada com aquarela, então foi uma experiência bem diferente. Eu já queria usar bastante tempo, eu queria muito comprar o set da Rimi, só que ele é meio caro. Ele nem é tão caro, pensando assim. Mas as taxas, meu Deus, literalmente dobra o valor. Mas quem sabe até o fim do curso eu compro. Eu acho que essa matéria foi a minha favorita por causa da prática. Eu tive que me forçar a aprender a usar gouache. Então, todos os trabalhos que a gente teve foram usando gouache. A gente fez bastante experimento de cores, né? Então, tipo, a gente aprendia o círculo cromático, harmonia, contraste, as cores complementares, o castigo do monstro, né? Famosíssimo. E nessa aula a gente normalmente tinha uma parte mais teórica no início também, que o professor falava, gente, esse é o círculo cromático. O professor apresentava, né? Às vezes a gente lia algum texto, a gente via uns documentários também. Gente, vocês sabem o querido Goethe? Aquele mesmo. Eu gosto dele. Eu não li muita coisa sobre ele. E eu não sabia que ele tinha envolvimento com a arte. Não fazia a menor ideia, tipo, não mesmo. Mas foi muito legal descobrir isso. E eu gostei mais dele como artista ainda. Essa matéria eu tive que entregar 16 trabalhos, né? Assim, eu não tive nenhuma prova esse semestre. Quando eu cheguei falaram que não ia ter prova nenhuma, mas eu acho que vai ter em algum momento. E sempre fica aquele negócio meio desconfortável quando você vai conversar com seus amigos de outras faculdades. Eles são tipo, ai, tem que entregar 300 trabalhos, tem que ler não sei quantas páginas. E aí eu tenho figuras e cores pra entregar na terça-feira. A gente tem muito trabalho, a gente tem muito estudo. E não é só ficar desenhando a gente pelada, não. Enfim, vou mostrar aqui os trabalhos. Na dinâmica de sala, que nem eu falei, o professor passava uma parte teórica. E normalmente a gente fazia um estudo sobre as cores. Então, tipo, a gente fazia uns trabalhos assim, de diluição, pintava o círculo cromático, não sei o quê. E aí depois o professor falava pra gente fazer um estudo livre, utilizando essas bases. Então, por exemplo, o básico, preto e branco, né? Contraste, preto e branco. A gente fazia algo com um trabalho, assim, esse trabalho aqui que eu tô mostrando de exemplo. Tem um estudo com isso e depois a gente tinha que produzir um trabalho próprio. Eu acho que essa era a minha parte favorita, que era meio que aplicar o que você aprendeu, sabe? Eu gostei muito dessa dinâmica. Eu não tenho todos os trabalhos, porque eu quis reaproveitar algumas das folhas, né? A gente usava aquelas folhas mais grossinhas, porque a gente tá trabalhando com gouache, né? E aí eu resolvi cortar algumas dessas folhas pra reutilizar para outros trabalhos. O que eu falei de reutilizar, tipo assim, como a gente só usa um pedacinho da folha, eu uso normalmente a parte de trás. Esse aqui não deu certo, eu acho que o mais deu certo é esse aqui, que é um estudo que você tem que achar o contraste de uma cor, só que no preto e branco. Então, tipo, se você tivesse essa cor, colocasse o filtro preto e branco aqui, ia ficar de um jeito, sabe? Então tinha que estar igual, mas... Ai, gente, falhei miseravelmente. Aí tem bastante, a maioria de contraste.
Esse aqui, se não foi o primeiro, foi o segundo trabalho que eu fiz com guache. Você pode ver que tá bem tenebroso. O papel tá quase morrendo, porque eu taquei muita água, eu tentei usar como se fosse aquarela. E eu estava fazendo um estudo pra aprender a mexer com a tinta mesmo. Aí tem estes aqui. Esse foi um dos primeiros estudos em preto e branco. Eu não gostei, eu só gostei do gatinho. E o outro que eu tenho é a foto de perfil aqui do canal. Esse eu fiz só por fazer mesmo. Não, nunca nem terminei. Foi um dos primeiros também usando guache que eu fiz como experimento pra eu me acostumar com a tinta. Era pra ser eu. Não parece nem um pouco, né? Ai, gente, tenebroso. E esse aqui é um dos meus favoritos. Que era um estudo, acho que era um contraste quente-frio. Não tenho certeza. Mas eu tentei refazer aquela cena de Blade Runner. Eu acho que ele merece ficar na parede, vocês não acham? Vou botar ele. Minha parede de desenhos está assim. Eu provavelmente vou mudar alguns, tipo esse aqui, que vocês já viram com qualidade melhor. Eu só imprimi na impressora aqui de casa e ela não deu conta. Então eu acho que eu vou mandar imprimir esse daqui também. Este aqui também foi pra aquela matéria, que é o capa aqui do canal, né? Das minhas outras redes sociais, na real, eu amo muito esse desenho, eu acho ele muito bonitinho. Que foi um estudo de contraste preto e branco também. Aí da faculdade, os que eu fiz pra faculdade foram esse aqui, que é o cartaz de mídia. Esse aqui só que é a versão pintada, mas eu gostei mais dessa versão. Este daqui que eu falei agora. Esse aqui, na real, esse aqui era pra ser algo só meu, mas depois eu tive que fazer um contraste diário. Então, tipo, o contraste diário era, tipo, tem que fazer tudo de uma cor e alguma parte pequena de outra cor, que é o vermelho, né, e o preto e branco. Só que não dá pra ver muito bem pela impressão. Esse também foi daquela matéria. Esse aqui também eu já falei. E esses outros foram só meus. Esse aqui eu tenho que terminar, porque é de um vídeo também. Mas como eu não terminei de pintar, ele vai ficar por aqui por enquanto. Esse aqui já tem vídeo no canal. Esse eu pintei só por pintar também. Eu taquei no digital depois pra fazer umas mudanças, eu usei guache. Esse foi de uma oficina. E esse aqui eu já falei. Então, tá assim a parede. De aula teórica foram basicamente essas. Aí agora temos mídia 1, que eu não sei dizer. Eu vou falar que ela é uma matéria mista, que envolve... As outras também envolviam teoria, né? Mas digamos que mídia tem um pouco mais, acredito eu, ou era pra ter. Eu acho que em tese era pra gente aprender a mexer em programas tipo Photoshop, o Krita, alguns programas do Adobe também, familiarizar com esses processos. A gente viu um pouco de vetor e bitmap, as diferenças, né, que é essa parte mais teórica. A gente teve que fazer alguns trabalhos também, por exemplo, um portfólio, um cartaz e alguns trabalhos em vetor, né, que eu comentei. Eu não gostei de trabalhar com vetor, acho que nada a ver comigo, eu acho que é bem mais pra área do design, mas com certeza teve muita gente que se deu muito bem. Eu só fiz por entregar mesmo, porque não tava entendendo nada. Essa disciplina, de novo, eu não tenho muito o que falar. Eu acho que, na realidade, ela que foi o que eu mais tive trabalhos. Toda aula, o professor passava algumas coisas pra gente ler, pra gente assistir. A gente tinha que fazer algum texto sobre essas coisas. Próxima matéria.
As matérias que eu vou falar agora são as que são totalmente teóricas, que é historiografia e filosofia da arte, debates contemporâneos. Ela é totalmente teórica, não tem pinturas, digamos assim. E são 2 aulas, né? Só que o professor juntou elas em uma só e faz total sentido, porque elas assim combinam muito bem. Faz sentido elas estarem juntas, então a gente tinha 4 horas de aula teórica. O que é bem pesado, principalmente para um primeiro semestre. Era sexta-feira, depois do almoço, a tarde toda. Eu acho que o nome já disse, historiografia são meios de estudar a história, basicamente, e filosofia, estudo do saber. Então a gente tratava dos debates contemporâneos, a gente falou de vários artistas, de arte na mídia, arte feminista, arte negra, falamos bem dessa parte teórica. E como trabalho nessa matéria, a gente tinha que escrever a gente tinha que fazer um fichamento sobre algum dos textos que a gente leu e uma resenha crítica em dupla. Eva! E acabamos! Eu achei que ia ser bem mais complexo, mas resumindo agora, parece que não foi nada, né? O que eu achei do meu primeiro semestre, eu achei ele muito tranquilo. Quando eu tava pensando assim, faculdade integral, eu achei que eu ia ficar o dia inteiro, de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 8 da noite na faculdade, mas não foi assim, foi muito tranquilo. Eu queria ter tido mais algumas aulas práticas, porque é o que eu mais gosto, né? Eu acho que a maioria do pessoal que entra em artes visuais quer essa parte. Mas eu gostei muito das teóricas também, estou animadíssima pro meu segundo semestre. E esse foi o meu primeiro semestre, gostei bastante. Mas enfim, quis trazer um pouquinho do meu primeiro semestre, provavelmente vou trazer no segundo, deixar como recordação e talvez ajudar alguém. Eu acho que eu já falei bastante das matérias e do que eu gostei, do que eu não gostei. Eu sei que no segundo ano as coisas vão ser bem diferentes. Eu tô muito animada pra ser veterana também, não vou mentir. Mas é isso, eu quis trazer um pouquinho dos meus trabalhos. Vou provavelmente trazer mais coisas da faculdade, porque é o que tem sido a minha vida nos últimos tempos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado algum artista aí também, né? Eu vou postar todos os desenhos de modelo vivo despido na rede vizinha, que está linkada aqui embaixo, porque é o lugar mais tranquilo de postar essas coisas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, podem checar. Se vocês querem ver minhas outras redes sociais também, eu estou trabalhando muito para deixá-las bonitinhas, aesthetic e postar mais. Então, vamos lá dar uma forcinha. E foi isso, muito obrigada por assistir, espero vocês no próximo.